Bem-vindos e bem-vindas a mais um Quintas Intenções, seu podcast semanal para desmistificar e esclarecer aquilo que está por trás das notícias que você acompanha na internet, na televisão e nos jornais. Eu sou Débora Pontes e tenho a alegria de mais uma vez estar aqui com a Carol Esponza, pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Débora. Sempre um prazer estar aqui com você. Que bom tê-la aqui de novo, porque hoje o nosso tema é apagão de dados. E como é que a gente começa falando sobre apagão de dados numa cidade que é selo ouro em transparência? Será que você consegue me explicar isso? Pois é, esse selo ouro é dado por quem? A gente hoje está caminhando para um selo diamante na prefeitura. E enquanto a gente entra no site da prefeitura, os dados simplesmente são difíceis. Quando estão lá, não estão destrinchados, ou muitos dos dados que a gente precisa são de difícil acesso. A nossa realidade é que várias vezes aqui, enquanto partido, né, eu já fui dirigente, estou sempre acompanhando o trabalho dos nossos mandatários. Todas as vezes que a gente precisa de um dado da prefeitura, esse dado está difícil, às vezes a gente pede via lá e esse dado não chega. Então, acho que ninguém melhor do que a Débora para explicar para vocês como é que a gente chegou nesse selo ouro e se isso faz ou não faz sentido. Pois é, às vezes eu me pergunto isso também. Primeiro, só para esclarecer para você que LAI é a Lei de Acesso à Informação. Então, a gente aperta a tecla SAP de vez em quando e assim a gente vai conversando. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que a gente esclarece para vocês. Mas vamos lá. Qual é o grande ponto sobre a transparência? E eu acho que isso tangencia não só a administração pública, como as empresas também, Carol. É muito comum que quando uma empresa vá se certificar, ela tenha que cumprir ali alguns requisitos objetivos pré-estabelecidos numa lista, né? Num checklist. Exatamente. Esse to-do list que você faz em casa, hoje eu tenho 5 atividades para fazer. Então é isso. Aí você cumpre as 5 atividades e ganha a sua certificação ou ganha o seu selo. Mas a grande dúvida é... Quem é a certificadora? Além de quem é a certificadora, quais são os critérios para estabelecer os critérios? Exato. Quem criou esses critérios? Exato, porque parece que eu estou sendo redundante, né? Como se estabeleceu o critério. Mas veja bem, se você estipula que para ser transparente, basta que você coloque uma informação no site... E você não diz qual é a informação, se ela tem que ter um arquivo em anexo ou não, como deve ser feito esse acesso. Ok, então eu pego uma informação qualquer, aquela que eu acho mais conveniente para mim, coloco no site e eu cumpri um requisito. Então, se esses requisitos não são muito bem desenhados e muito bem explicados, a gente consegue atingir selos ou ganhar certificações de forma mais simples do que deveria, e, por outro lado, não só mais simples do que deveria, mas sem garantir a efetiva transparência para as pessoas que forem buscar ali aquelas informações. Esse talvez seja o principal problema. A pergunta que fica é, transparente para quem? Eu acho que isso é um grande problema da administração pública, né? Todas as vezes que a gente compara alguma coisa para você ganhar um selo, a gente sempre usa isso como uma métrica. Qual é a prefeitura que está mais bem ranqueada? Mas qual é essa métrica? Você está comparando com o quê? De uma maneira geral, o serviço público não é transparente, né? As prefeituras, os governos do Estado, eles não são transparentes. Então, talvez a gente esteja na frente do que um outro município, né? Se fosse no Estado, a gente estaria, talvez, na frente de um outro Estado, mas isso é porque outros municípios são muito piores. A gente já tem, enquanto cidadão, uma expectativa de uma transparência meia-boca, né? Então, é exatamente isso. É um checklist com algumas coisas que você simplesmente joga ali. Eu costumo sempre falar isso no direito, né? Eu tenho uma empresa de consultoria que é o famoso papel de pão. Quando a gente pede um documento para o cliente, que a gente precisa, né, fornecer essa informação para a autoridade pública, e o cliente manda tipo um documento meia boca. Eu falo isso, né, para os meus clientes, falando, isso aqui é um papel de pão, eu preciso de um documento um pouquinho mais bem elaborado. É um pouco isso que acontece com a Prefeitura do Rio. Você joga vários documentos ali que não necessariamente é a transparência que o eleitor, ou que o cidadão, que a pessoa que está ali está querendo, está precisando, né? E aí, com isso, é o famoso cumprir o requisito que já é frouxo, e pronto, com isso você vai ganhando selos de qualidade. Ganhando selos
de validade ali, de qualidade e pouca credibilidade. Porque na hora que a gente precisa acessar o site e não acha a informação, isso descredibiliza todo aquele processo. Um dado interessante, no mês passado, em junho, saiu uma matéria no jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro, no Globo, falando justamente sobre o fato de 21 das 26 capitais não oferecerem dados mínimos sobre as políticas públicas que são desenvolvidas nessas capitais. Capitais. Pense nos confins do Brasil, né? Porque a gente está falando de mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, pense nos confins do Brasil. Se 21 das 26 capitais não têm dados sobre política pública, o que a gente pode esperar das cidades de interior? Mas vamos lá, vamos seguir. Essa reportagem, ela traz um ranqueamento dessas 26 cidades. E o mais interessante de tudo, Carol, é que a primeira, a que lidera o ranking, primeiro lugar, tem só um nível médio de transparência das informações, que é São Paulo. Olha isso. É isso. Ou seja, a gente está comemorando no A primeiro mediocridade. lugar, A gente está comemorando a mediocridade. mediocridade. A gente hoje no Brasil premia a mediocridade. Enquanto a gente devia estar discutindo excelência de políticas públicas, a gente está discutindo o mínimo, né? O mínimo. O Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está cansada de falar isso aqui, né? A segunda maior cidade do país, segunda maior capital do país, em termos econômicos, enfim, ela ocupa o 8º lugar desse ranking. E aí, fica a dúvida. Selo ouro de transparência, 8º lugar no ranking de transparência para políticas públicas. Aí vamos dizer assim, a Débora está comparando coisas diferentes. Uma coisa são os critérios do portal de transparência que estão relacionados à lei de acesso à informação e que estão relacionados aos critérios objetivos para a conquista do selo, que são estabelecidos pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. A Débora sabe, tá? Só para deixar claro. E a outra coisa não, são as políticas públicas. E aí a gente vai ver onde é que a gente está investindo, em que a nossa população está precisando de mais investimentos. Tá bom, eu sei que são coisas diferentes, mas será que transparência não é uma coisa só? Claro, uma coisa liga à outra, né? Se você não tem dados, como é que você vai criar políticas públicas? As políticas públicas, para serem bem executadas, elas precisam de dados para serem feitas o quê? Políticas públicas com base em evidência. Se você não tem evidência, você não tem transparência, você não consegue ter boas políticas públicas. E eu acho que isso também é uma coisa que é uma pergunta que a gente pode fazer, que é transparência para quem? Talvez a gente engane o cidadão médio que não está tão interessado no dia a dia do governo. Mas será que a gente engana o investidor? E o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil hoje deixou de ser a bola da vez, né? A gente já teve esse momento aqui no passado do Brasil ser a bola da vez de todo investidor estrangeiro estar querendo colocar dinheiro aqui, isso gera emprego, isso gera renda para a nossa população. Hoje está todo mundo o quê? Avesso a risco saindo daqui. Então, menos transparência, menos investimento, menos emprego, menos renda. Então, a gente consegue enganar uma parte da população, mas não todo mundo. E é exatamente quem a gente não consegue enganar é quem a gente mais precisa. Inclusive, para poder fazer com que quem menos se interessa por esses assuntos tenha mais acesso às políticas públicas. Então, assim, é o tempo inteiro inversamente proporcional, né? E uma coisa que me chama muito a atenção. Eu converso com as pessoas na rua, eu bato papo sobre política da forma simplificada. Para mim, política é assunto de mesa de bar, inclusive. Então, a gente tenta conversar sobre o tema de maneiras leves, com pessoas que, naturalmente, talvez não fossem falar sobre aquilo. Mas o fato não, transparência, não vai dar em nada mesmo. Aí eu falo, mas você já olhou? Você sabe o que tem lá no site? Para que eu vou olhar, Débora? Eu acordo cedo para trabalhar, durmo tarde, tenho criança para botar para a escola. Eu não vou olhar isso, não. Mas, gente, se você não olhar, eu só tenho uma coisa para te dizer, tem alguém olhando. E se não é você que está olhando, quem está olhando? Quem está tomando as decisões por você? Infelizmente, a gente vive no Brasil um descrédito completo da política, né? A população não quer saber, ela já parte do pressuposto que aquilo ali é ruim e de que para que ela vai perder tempo fiscalizando, e quando a gente fiscaliza e quando a gente acha alguma coisa errada, o famoso acabou em pizza. E o Rio de Janeiro consegue estar um pouco pior
Fiquei de dirigente do Diretório Nacional do Partido Novo até mês passado, e viajando o Brasil, conversando com mandatários de vários estados. A sensação que eu tenho é que o Rio de Janeiro está sempre um passinho atrás em tudo, não só em transparência, mas em envolvimento da população, enquanto as pessoas querem participar, enquanto as pessoas querem entender um pouquinho da política, como fazer alguma coisa diferente. Aqui no Rio é quase que a gente tem que implorar para as pessoas, para elas quererem ver uma coisa que é obrigação delas, né? Direito delas, mas também é uma obrigação de participar e de tomar as decisões. Eu tenho uma sensação de que o carioca tem uma coisa assim, tipo, deixa que resolvam por mim, né? E aí depois fica reclamando, tipo, o Estado não ofereceu isso, o Estado não tem saúde, o Estado não tem educação. Como se o Estado fosse uma coisa completamente separada da gente. É uma entidade, exato, né? É uma entidade que vem, eu brinco, isso não são elfos mágicos que vêm. Eu falo isso direto quando eu tenho esses debates com amigos próximos. A gente para de achar que o Estado são elfos mágicos que vão resolver os seus problemas. O Estado somos nós. Transparência é para a gente. Análise de dados, construir políticas públicas com base em evidência, somos nós que estamos sempre ali mostrando o que está faltando. Está faltando educação básica, mas a gente, né, eu estudei em escola particular, você também, os meus filhos estudam em escola particular, mas a gente... Na verdade, eu estudei num projeto social. Ó! Mas eu conto essa história daqui a pouco. Maravilhosa. E, na verdade, eu tenho um escritório de consultoria, eu contrato pessoas. Então, a gente está vendo, eu contrato muito estagiário há 25 anos, e é nítido, assim, para mim, o interesse dessa nova geração. Quer dizer, a consequência do que a gente vem construindo no Rio de Janeiro, acho que no Brasil como um todo, mas aqui também, há 20 anos de descaso de política, de descaso de tudo isso, é uma nova geração que simplesmente se acostumou a ter... Tudo é meu direito, nada é meu dever e nada é minha obrigação, e o Estado vai resolver o meu problema. E o Estado está super saturado hoje, o Estado não está mais conseguindo chegar na ponta. Isso é uma reflexão super interessante, né? Porque as gerações elas vão se afastando daquele momento em que a gente precisou lutar para conquistar coisas, e aí parece natural usufruir do que hoje existe. E não só natural usufruir, como se nunca fosse perder. E não é bem assim, né? A gente vê que não é bem assim. Mas só contando rapidamente essa história, né, do projeto social que eu estudei, e se relaciona diretamente com a pauta que a gente está trazendo aqui hoje, de dados, de transparência, de integridade. Eu estudei num projeto social da Fundação Bradesco, né? Que é um projeto das organizações Bradesco, existe no boa parte do Brasil, e é uma escola mantida pela verba privada do banco. Então, já começa aí uma separação que eu acho muito relevante da gente trazer. A gente consegue fazer políticas boas para pessoas que precisam, ainda que não sejam políticas públicas. Porque eu sou fruto de um projeto social privado. Você estudou a vida toda nessa escola? A vida toda. Que legal. Eu estudei lá do CA, a antiga classe de alfabetização, até... Também CA, né? CA é idade. Mas, enfim, do CA até o técnico profissionalizante. Eu fiz os 3 anos de média e depois ainda fiz um técnico profissionalizante. Saí de lá com uma profissão e, pela minha dedicação, saí também com um emprego nas organizações Bradesco. Olha que porque legal. Eu fui considerada uma das melhores alunas do meu ano, eram mais de 250 alunas, eu fui uma das melhores e consegui ali uma indicação para trabalhar nas organizações. Mas essa dedicação, ela também sempre esteve muito relacionada à transparência e integridade. Porque tudo que era solicitado era apresentado. Eu não fazia um personagem. E que é muito do que a gente vê hoje na política, né? Muitos que ocupam a política tradicional, essa arena política já saturada, criam personagens, criam verdadeiras personas e fingem ali serem pessoas que não são. E isso a gente vai aprendendo ao longo da vida inteira, né? Isso é o que mais tem, né? Na política, todas as vezes que eu vou fazer campanha, sempre tem alguém, um estrategista, que vem me ajudar, que fala, não, agora você tem que colocar essa roupa. Eu não uso essa roupa diariamente. Não, mas a roupa que você usa... Não sei. Eu falo, gente, olha só. Ou a gente é o que a gente é, ou a gente não passa a verdade naquilo que a gente está se propondo a fazer, ou não conecta.
política é essa conexão. Eu acredito muito nisso. Graças a Deus, até hoje eu não fui eleita, mas em 2018 eu não fui deputada por 800 votos. Em 2022 eu fui a mais votada. E é aquela coisa, eu tenho 2 filhos. Quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu tenho certeza que eu botei verdade em tudo que eu fiz. Hoje meu filho tem 7 anos, já fez 2 campanhas comigo. E quando eu fui lançar essa pré-candidatura, eu perguntei para ele, você quer ir ao evento? Né? Agora eu vou fazer uma pré-candidatura à prefeitura. Quero. Assim, o orgulho que ele tem da mãe estar fazendo isso passa muito por essa verdade, por essa transparência, por essa ética. E eu me questiono muito isso às vezes, né? Como os políticos comunicam com os filhos deles? Teve um episódio muito engraçado que meu filho... que a mãe deles pensa, eu penso né? nisso Eu direto. penso muito na mãe. É. O meu filho, em 22, minha casa cheia de panfleto, ele pegou um monte de panfleto e começou a panfletar no recreio. E aí a coordenadora ligou lá para casa, falando, seu filho está panfletando no recreio. Só que quem atendeu foi meu marido. No recreio da escola. No recreio da escola. Ah. E aí ele tá com 5 anos, né? E aí eu fiquei 6 anos ali, já vai fazer 8. E aí quem atendeu, foi até no meu celular, mas o meu marido viu que era da escola, atendeu. E a minha reação ali do lado foi falar... Fala que não, fala que eu tô indo aí buscar os panfletos. E aí meu marido teve uma reação assim que eu nem esperava. Ele falou, quando ele chegar em casa, a gente vai conversar com ele. Agora tudo bem, vocês podem tirar os panfletos, mas eu não quero que vocês falem para ele que o que a mãe dele tá fazendo tá errado. E eu fiquei meio assim, sabe? Que meu marido é uma pessoa que não gosta muito de política. Eu nunca esperava essa reação dele. E aí ele desligou... Foi um pouco isso, né? A gente ali conversando quando o João chegou e a gente continua com essa conversa diariamente lá em casa. Agora, uma campanha para a prefeitura é muito mais exposição do que uma campanha para deputada federal, estadual que eu fiz. E sempre vem esse mesmo ponto. Ai, não expõe a sua vida, não expõe as coisas, como não? A sua família na internet. Eu falo, gente, como é que eu vou falar? Minha filha tem 2 anos. Como é que eu vou falar para os meus filhos que o que eu estou fazendo não pode ser exposto? O que eles vão achar que eu estou fazendo? Eles vão pensar que eu trabalho com o quê? E acertar esse tom... Gente, é errado o meu filho panfletar no colégio, tá? Ele nunca mais panfletou. Eu não gostaria que eu voltasse para casa com o panfleto do PSOL. Mas era uma criança, eu não sabia. Ele pegou o panfleto e levou para o recreio. E ele panfleta, às vezes, comigo na rua. Às vezes, não muito, né? Comigo na rua. E, às vezes, ele dá o panfleto, vem o rosto da mãe dele. E a pessoa... esse partido, não sei o quê. E ele vem... Ele se assustava muito no começo. Mamãe, por que as pessoas não querem pegar sua foto? Na cabeça dele é só a foto da minha mamãe. Por que as pessoas não querem pegar sua foto? E eu tenho que explicar isso. Para ele é duro. Filho, porque a mamãe é uma candidata política, a política está polarizada, a política tem emoções afloradas, não vai ser todo mundo que vai gostar da sua mamãe, mas eu sempre falo isso para ele, eu quero que você tenha muito orgulho do que eu estou fazendo, porque eu passo verdade, porque eu passo ética, e quando eu boto minha cabeça no travesseiro, eu durmo muito feliz. E aí eu me questiono como é que esses outros políticos dormem. Pois é uma loucura pensar nisso, porque como criar um personagem para viver uma vida que só dura 45 dias, talvez, né, aqueles que investem muito e tem muito recurso, talvez que dure ali 6, 7 meses, e depois eles simplesmente somem e vão viver uma vida diferente. A sensação que eu tenho é que eles começam a viver um ciclo vicioso que você não entende mais, o seu limiar ali de moralidade, né, considero o meu alto, assim. Mas a gente sabe que tem umas pessoas que já têm um meio dúbio, assim. E na política a gente tem um abaixo. Mas a sensação que eu tenho é que eles entram numa espiral de falta de moralidade que chega num ponto que você não está mais preocupado. Você já parte do pressuposto que é do jogo. A gente escuta muito isso, conversando com outros parlamentares. Se não for assim, não acontece. Se não for assim, não acontece. Se eu não dar uma secretaria, eu não consigo nada. Gente, o Zema tinha um deputado estadual em 18, continua, agora tem 2, e ele está conseguindo tudo. Assim, ele, de fato, não aprovou nenhum projeto, mas olha os números de Minas. O Adriano tem uma história sensacional, que ele era metade ali de apoio a ele, né, ali na Câmara Municipal. Adriano Joinville, né? De Joinville, desculpa. E que, por algum motivo, acho que 2 estavam doentes, tinha alguma razão ali que, naquele dia, eles estavam, maioria, os vereadores de oposição. Ele falou que ele estava saindo já do gabinete e a galera estava tentando um impeachment, assim. Sendo que ele tem 93% de aprovação popular na cidade.
o que faz um vereador tentar tirar um prefeito com 93% de aprovação popular? Disputa pelo poder. Não, mas certeza da impunidade, Sim. certeza de que você pode jogar o jogo que você quiser, que aquilo ali não vai ter uma consequência. A gente vê esse tipo de cenário assim na política hoje, é desesperador. Tem duas coisas que eu entendo que conversam muito bem com esse tema que a gente está debatendo agora. Um é o testar os limites, que crianças fazem muito bem, já que você trouxe o seu filho, mas eu vou falar sobre crianças também, né? Crianças testam o limite dos adultos o tempo todo. E eu tenho a sensação de que os políticos também fazem isso. Eles vão testando o limite da população. Exato. E aí, quanto mais eles descobrem que esse limite é elástico, mais eles testam. Esse é um ponto. Isso e o outro... Deixa eu só te interromper rapidinho. Fala. Eu acompanho muito, eu fiquei de diretora jurídica do Novo, né, 1 ano e pouco, e acompanhando diariamente pauta federal, e isso é exatamente essa sensação que eu tinha. É o famoso jabuti. Eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem o que é um jabuti e como é que é testar esses limites. Agora, todo mundo está acompanhando a votação das blusinhas de $50 ali, né? Sim. O famoso pele das blusinhas, né? Que quando dói no bolso, né, do povo que está comprando blusinha na Shein, aí você começa a se revoltar. Aquilo ali começou a ser... O governo botou as asinhas de fora, a população reclamou, recuou. Aí botou de fora de novo, a população reclamou, recuou. Como foi votado isso? Aquilo, para mim, foi o maior escárnio que eu acompanhei nesse ano e meio. Durante a tragédia do Rio Grande do Sul, já estava em tramitação um projeto do Mover, que é um projeto sobre carros elétricos, incentivos fiscais para a renovação de frota de carros, né, que sejam ecologicamente corretos. É um PL de, 44 artigos, um negócio assim enorme, várias páginas. Nas disposições finais, tem lá, revoga-se o artigo tal da portaria 123, que é uma portaria de muitos anos atrás, que liberava, né, isentava né? Até um limite de compras ali, né, do exterior, ou então um limite de valor. Isso foi incluído, sem nenhuma discussão, na surdina, no dia, assim, na pior semana das enchentes do Rio Grande do Sul. E aí, dentro de um PL que não tinha nada a ver, o que tem a ver imposto com um PL de carro elétrico? E isso é exatamente isso que você está falando, de testar os limites. O Congresso, a reforma tributária, isso aconteceu 20 minutos antes da votação da reforma tributária, entrou uma criação de imposto dentro do projeto e passou. Por quê? Porque os deputados já tinham discutido todos os pontos, eles enfiaram ali falando, isso aqui é pacífico. Tanto não é pacífico, não vou entrar aqui nesse tema que é técnico, mas tanto não era pacífico a criação daquele imposto que a gente, do Novo, já tinha 4 ações no Supremo contestando esse tipo de imposto. Então, é assim que funciona. A gente está falando das intenções ali por trás dos PLs. A gente vê que é assim, é exatamente isso. Os políticos vão testando os limites, vão colocando na surdina textos que vão prejudicando de uma forma que você não entenda. É sempre assim. Sempre que tem um projeto que é muito ruim, ele vem embutido dentro de um outro. Aí a expressão jabuti. Os jabutis existem. Eles não são mais jabutis, eles são quase aquelas tartarugas marinhas de 200 anos, né? Que são gigantescas. É verdade. A falta de transparência é completa. E a falta de acompanhamento da população também. A gente já teve a oportunidade de falar aqui em outros momentos sobre a necessidade do cidadão acompanhar as coisas que estão acontecendo. E esse é um dos nossos objetivos aqui, né? Tornar a política cada vez mais simples para que as pessoas entendam o que tem por trás daquilo que verdadeiramente é dito, ou melhor, o que querem que você saiba. A gente explica por trás de uma forma super simples. Então, Carol, já quero deixar um convite aqui para você, porque você tocou num ponto que para mim é super instigante, que é a atuação do Novo no judiciário, esse movimento para, de fato, combater essas ações abusivas que acontecem no nosso dia a dia e que o Novo, né, o jurídico do Novo, está ali acompanhando para e passo e fazendo sempre todo o possível, independentemente de acreditar que aquilo vai para frente ou não, independentemente de entender se ele está com a opinião pública ou não, ele está sempre fazendo o que é certo. Que é o que verdadeiramente eu acho que a gente, enquanto cidadão, devia fazer, né? Fazer o que é certo, independentemente de ter apoio, de estar
com a opinião pública, e aí a opinião pública do cidadão é o quê? São seus familiares, seus amigos. Então, fazer o certo. Não é difícil fazer o certo. Acho que o jurídico foi uma extensão exatamente da atuação legislativa. Vou pegar um exemplo de atuação legislativa de um assunto que é contraintuitivo, que é o piso da enfermagem. Na cabeça das pessoas que não entendem de economia, você bota um piso da enfermagem, todos os enfermeiros vão ganhar bem, joinha. Se você vota contra o piso da enfermagem, você quer que os enfermeiros ganhem menos. Ilusão, agora expectativa é realidade, né? Aquele quadro, expectativa é realidade, realidade. O empregador, ele vai botar, ele tinha 3 enfermeiros, agora ele vai ter 2 enfermeiros e um técnico de enfermagem. Outra realidade, você quebrou o sistema de saúde de vários municípios pequenos que não têm capacidade de pagar a quantidade de enfermeiros. Quando você pergunta isso para os deputados, somente a bancada do Novo votou contra. Eram 8, né, à época. Quando você pergunta, né, eu lembro de alguns parlamentares comentarem isso comigo, falar, a gente conversava com outros deputados, né, que a gente acreditava que tinham bom senso, e eles falavam, não, a gente sabe que isso é péssimo, que é ruim, que isso vai prejudicar os enfermeiros, mas a gente está tranquilo que isso vai ser barrado no Supremo. Isso vai ser barrado no Supremo. Então, assim, eles são assuntos que eles sabem que não param em pé e que em algum momento isso está no Supremo hoje, mas a resposta é sempre, eu não vou votar assim porque eu vou perder os meus votos. Então, infelizmente, o político pensa em voto e é o que tem. E quando a gente ia panfletar em 2022, aconteceu isso comigo mais de uma vez. Eu dava um panfleto e a pessoa fazia, sou enfermeira. Ai, meu Deus, não vai ser naqueles 20 segundos que você vai explicar. E eu acho que a atuação do jurídico veio muito nesse sentido. A gente começou a ver desmontes. Era saneamento, era a lei das estatais, era a reversão do processo de privatização da Eletrobras, enfim. Vou ficar aqui narrando horas a quantidade de coisa que a gente está vendo, os retrocessos que a gente está vivendo no Brasil. E todos os outros partidos vendo isso e ninguém fazendo nada. Por quê? Porque já está com um cargo no governo. Cadê o maior partido de oposição, que elegeu a maior bancada de oposição? Inacreditavelmente, a gente tem 3 mandatários, né, 3 deputados e mais um senador, e a gente é muito mais ativo do que os 100 da oposição. E aí o jurídico veio como uma decorrência disso tudo. A gente faz tanto esse apoio um pouco dos deputados e algumas coisas que a gente faz no CNPJ do partido mesmo, né? Que tem tipos de ação, explicando aqui de uma forma mais fácil. Tem tipos de ação que só quem pode propor é um partido político. Então, a gente começou a ser mais atuante. Qual que foi a minha preocupação, a preocupação do diretório, a preocupação do Edu Ribeiro, é nunca, em momento algum, entrar com uma ação que a gente não esteja 100% correto naquilo ali, que não esteja muito bem embasada. Não é aquela coisa, o dono da bola, agora a gente perdeu, eu levo a bola para casa. É zero. Quando você pega as peças do Novo, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu só coordeno uma equipe de pessoas brilhantes, estão muito bem escritas, sabe? São peças que estão muito bem... os argumentos estão muito fortes ali, né? E, enfim, a gente vem ganhando pouca coisa, porque a gente sabe que o judiciário e o legislativo, eles hoje em dia têm uma conexão umbilical ali, que a gente não está conseguindo mais passar por cima disso. Já me deu uma excelente sugestão de tema para o próximo episódio. Como é que se dá esse relacionamento entre judiciário e legislativo? Qual é a verdade que não contam pra gente? Então, contem com isso. Esse vai ser o tema do próximo episódio. Carol, super obrigada por ter vindo para cá mais uma vez. E já vou dar um spoiler. Essa semana, a Carol vai estar comigo num evento presencial. Sábado, dia 27 de julho, às 9 da manhã, aqui no centro do Rio. A Carol vai estar no Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes. Então, uma alegria ter você aqui hoje. Vai ser ainda melhor ter você lá no sábado. E deixa a sua mensagem final para quem está nos assistindo. Gente, acompanhe. Primeiro a Débora, que é essa mulher maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de estar com ela na elaboração do nosso plano de governo. Ela está coordenando toda essa parte de ética, de transparência. Está sendo, assim, meu braço direito e esquerdo nisso, que, para mim, é um pilar, um dos 3 pilares mais importantes dessa candidatura, que é educação, segurança e transparência, como a gente faz um governo íntegro, que a gente processos seletivos, acompanhamento em tempo real de tudo aquilo que está sendo feito. Então, acompanhar essa mulher maravilhosa. E quem quiser saber sobre transparência, a mestra é ela. Mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre todos esses assuntos que a gente falou aqui hoje, Carol Esponza, é só seguir lá. @Carol Esponza, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio.